Boa noite, direto aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. E para você que está nos assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Vamos então falar do nosso vídeo de hoje, do nosso tema de hoje. Eu tenho recentemente dado aula de magia e filosofia, da história da magia e da filosofia. E dois grupos muito bacanas de alunos dessa turma nova, já olhando para escola, né, Inismon, que vai iniciar no fim do ano, mas tem sido muito bacana ver o empenho dos alunos e o envolvimento deles com relação a esse tema. Mesmo ali muitas pessoas que já praticam, já tem uma crença espiritual, alguma prática espiritual, mas que estão se permitindo conhecer alguns aspectos novos e conhecer principalmente quem essas pessoas são sobre uma outra ótica. E aí eu quero falar de uma coisa que a gente fala muito na magia, mas fala pouco com propriedade hoje no mundo. Existe uma palavra, que é a palavra autoconhecimento, que ela acabou ficando muito banalizada. Acho que esse é o termo. Hoje, qualquer coisa que as pessoas fazem, falam que é um processo de autoconhecimento. Qualquer coisa que as pessoas fazem, elas falam, não, vem se autoconhecer, porque é importante. E realmente é muito importante se autoconhecer. Mas, será que as pessoas estão levando a sério a palavra conhecer? Porque quando a gente conhece, vamos fazer uma analogia. Quando eu vou conhecer um país, tem dois jeitos de eu conhecer esse país. Eu posso ir como turista, e aí vou lá nos principais pontos turísticos, ou eu posso ir como uma pessoa que vai morar lá um tempo. E essas duas pessoas vão conhecer o país de um jeito diferente. Então talvez muito do que a gente fala hoje de se conhecer, de se autoconhecer, pelo menos muito do que eu vejo por aí, parece que é aquela coisa do turista, que vai lá, que vai visitar, ver os pontos turísticos do seu ser. Sabe, alguns processos de autoconhecimento que vão trazer ali qualidades suas, que vão trazer alguns defeitos, mas vão pincelar isso ali de um modo que você vai olhar e falar assim, olha só, eu tenho essa potencialidade aqui, eu sou muito bom para aprender línguas, mas ao mesmo tempo eu tenho uma dificuldade aqui porque eu sou muito preguiçoso com algumas coisas. E parece que muitos dos processos acabam caindo nisso. E a provocação que eu quero trazer para vocês é que o autoconhecimento ele é muito mais profundo do que isso. E aí quando eu começo a ver nesses cursos que eu dou de magia, de autoconhecimento, de pensamento filosófico, o quanto alguns exercícios simples, se bem praticados, e esses alunos muito dedicados praticando, mas coisas assim simples que 10, 5 minutos num dia você faz, o quanto isso traz um resultado. E um resultado não de melhorar só algum aspecto da vida, mas um resultado de se tornar consciente de forma profunda de um aspecto seu. Teve um relato de uma aluna que fala que depois que ela fez ali alguns exercícios que eu passei, ela entrou num processo de raiva muito forte. E falou, todo aquele negócio meu de gratiluz, não sei o quê, comecei a ficar com raiva. E por que ela sentiu essa raiva? Porque ela estava muito na superfície do autoconhecimento dela. E essa coisa de gratiluz, de tudo bonito, tudo lindo, isso é uma enganação para nós mesmos. Porque o processo de autoconhecimento, ele dói. Ele traz coisas para fora que muitas vezes a gente não quer ver. Claro que tem a parte bonita, a parte de reintegrar isso, tem a parte linda de conhecer potenciais. Claro, tem a parte luz, mas tem que trabalhar com a sombra também. O autoconhecimento é sempre um trabalho de luz e sombra. E muitas dessas tradições novas, gratiluz, de autoconhecimento, ficam só na luz. E aí, meu amigo, quem fica muito tempo no sol se queima.
a gente precisa de uma sombra de vez em quando, porque a gente precisa trazer aspectos do escuro para a luz. Iluminar, como, né, a gente aprende, nossa, eu quero ser um iluminado, eu quero me iluminar, eu quero não sei o quê, mas iluminar é trazer algo que está no escuro para a luz, não é? Quando eu acendo a luz, eu não ilumino o meu quarto, porque ele estava no escuro, então imagina escuro, que precisam ser iluminados. Essa aluna começou a sentir raiva porque ela estava, e ela falou, e eu comecei a perceber que eu estava com raiva de mim mesma. Não era de alguém ou de alguma coisa, ela estava com raiva dela. E aí, de repente, no meio desse processo de catarse que ela teve, ela parou e falou assim, eu estava com raiva de mim mesmo, de mim mesma, porque o meu processo de autoconhecimento estava extremamente ilusório. Eu achava que estava me autoconhecendo, eu achei que eu estava aprendendo mais coisas sobre mim, mas eu estava no raso. Então essa constatação, né, de eu tô com raiva agora dessas coisas, gratiluz, não sei o que, não sei o que lá, porque no fundo ela não estava indo a fundo. E a gente quando entra nesse caminho, gente, por mais que doa, que machuque um pouco, a gente tem algo dentro da gente que nos move em direção a isso. Que nos move no caminho do autoconhecimento, que nos move no caminho de realmente olhar para dentro da gente com coragem, enfrentar aquilo e reconhecer. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, muito do processo de autoconhecimento é um reconhecimento. É olhar para dentro de si e rever padrões, atitudes, emoções, pensamentos, coisas que muitas vezes a gente não quer olhar ou quer fingir que não tem aquilo. Sabe quando alguém chega e fala assim, nossa, mas nessa situação você senti que você estava com inveja. E nossa, essa palavra é um pecado capital. Imagina sentir inveja. A gente pode sentir raiva, qualquer coisa, mas inveja, ai meu Deus, inveja não pode sentir. E quantas vezes você admitiu para você que você estava com inveja? Quantas vezes será que você parou para entender profundamente que aquilo que você estava sentindo era inveja? E assumir que era. E aí integrar e falar, olha só, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, não sou Buda, não sou Jesus. Eu sinto coisas ruins também. E entender que isso te faz humano. Entender que trazer isso à consciência faz com que você possa trabalhar isso de uma maneira em que você possa, através da compreensão, não ser dominado por aquele aspecto. Porque tudo aquilo que a gente não reconhece, tudo aquilo que fica no nosso inconsciente, nos governa sem que nós percebamos. Então, trazer esses aspectos que estão no inconsciente para o consciente é do autoconhecimento e é uma forma da gente parar de ser governado por uma inconsciência. Vou trazer um exemplo para vocês. Imagina que você teve vários relacionamentos amorosos na sua vida e sempre aquele mesmo tipo de pessoa que chega em determinado momento, faz as mesmas coisas, realiza os mesmos atos, e aí você começa a perceber que essa pessoa ela é igual à anterior. E aí você arruma outra e é igual, e você fala assim, nossa, mas eu tenho um dedo podre, né? Eu não consigo... E não saca que o único ponto em comum entre tudo isso que está acontecendo é você. Ou seja, é você que está escolhendo, inconscientemente ou não. Ah, mas eu não sabia que a pessoa era assim, a pessoa não se mostrou desse jeito. Gente, o nosso inconsciente, ele é capaz de ler uma pessoa inteira. A gente inconscientemente já sabe se dá ou não para confiar em alguém, para acreditar em alguém, para amar alguém, para entregar alguma coisa a alguém. E aí se ele sabe, a gente teima em não ouvir, porque tá escuro, tá escondido. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar, dentro do que eu quero, e aí é o meu consciente, que acha que sabe o que quer, tentar repetir aquele padrão de relacionamento. Então se autoconhecer, por exemplo, nesse caso, seria entender, primeiro, que eu repito os mesmos padrões. Escolho as mesmas pessoas. Então, o meu dedinho não é só meu dedinho que é podre, o meu consciente também.
E aí o meu inconsciente está ali tentando lidar com isso. Então, primeiro ponto, reconhecer que sou eu que repito os padrões. Segundo ponto do autoconhecimento, por que eu repito os padrões? Terceiro ponto do autoconhecimento, o porquê está quase respondido, vamos cavar mais fundo nesse porquê. Porque às vezes esse porquê tem um outro motivo que está mais fundo ainda no seu inconsciente. E aí a quarta etapa do autoconhecimento é, agora que eu sei, o que eu vou fazer com isso? E como eu vou evitar que isso me comande, me domine, tenha regido a minha vida esse tempo todo. E aí talvez eu possa adicionar um quinto ponto no autoconhecimento, que seria qual é a ferramenta que eu uso para resolver esse problema. E aí um bom método de autoconhecimento, ele vai passar por tudo isso. Ele não vai só tirar o problema para fora, mas ele vai te explicar por que o problema está acontecendo, te mostrar os motivos e te dar ferramentas para lidar com aquilo. Por isso que muita gente confunde a magia, por exemplo, com charlatanismo, com truques, quando na verdade a magia ela é um instrumento de autoconhecimento, porque a magia é uma espécie de filosofia que guia, através de métodos e de ferramentas, experimentos onde o laboratório é o mundo dentro de você e fora de você. E a hora que você começa a comparar os mundos internos e externos, começa a ver que o que está dentro é como o que está fora, a gente começa a perceber que nós somos um espelho de tudo ao nosso redor. E se nós somos um espelho tem ali o reflexo do que é real de um lado e do que é reflexo do outro. Então, se tudo é um espelho, o mundo também é um espelho de mim. As coisas que acontecem comigo são espelhos de mim. As coisas que eu escolho, que eu realizo, que eu faço, são espelhos de mim. Como é que eu entendo isso melhor e lido melhor com esse mundo? E aí, algumas filosofias, algumas escolas filosóficas, ou o próprio pensamento mágico humano, propõem que, a partir do momento que eu entendo isso, eu consigo mudar a minha realidade. Então o autoconhecimento, no fundo, é uma ferramenta da gente enxergar o que dói, o que nos faz bem, o porquê dói e por que algumas coisas nos fazem bem, porque também tem muita coisa que nos faz bem, mas é porque a gente acha que nos faz bem, porque tem ali algum tipo de ganho emocional na situação, mas tem muitas coisas que a gente acha que está bem, que no fundo está nos prejudicando. Então até reconhecer isso. Algumas coisas que a gente criou, que a gente acha, não, isso aqui é bom, quando eu faço isso é o bem, não sei o quê, mas no fundo aquilo está te fazendo mal. Sabe pessoas às vezes que se doam muito para as outras e que esquecem de cuidar de si mesmas? Sabe pessoas que acham que estão fazendo bem para outra porque está ajudando a outra, mas no fim está prejudicando a outra porque não está deixando com que a outra se responsabilize pelos seus próprios atos? Esse é o tipo de coisa que a gente acha que está fazendo um bem e não está. Está fazendo um mal, às vezes terrível. Sabe mãe que mima demais o filho, quando o filho vai para o mundo, acha que o mundo é aquilo que a mãe criou e não é? A gente precisa entender que até quando a gente acha muitas vezes está fazendo bem, não está fazendo. Está fazendo mal, porque está tirando muitas vezes a chance de você mesmo ou da outra pessoa aprender algo que ela precisa aprender e que talvez ela só aprenda aquilo sozinho. Existem certos tipos de experiência, gente, que não adianta ensinar. Olha, faz isso que vai acontecer isso. A pessoa vai falar, não quero, ou vai ficar com preguiça, não vai fazer. Então, às vezes você passa uma coisa, um exercício mais simples e deixa ela vivenciar aquela história. E a hora que ela vivencia aquilo é tão rico, tão mágico, que aquilo realmente transforma ela do fundo da alma dela. Mas foi ela mesma quem trouxe aquilo. Por isso que os grandes processos de autoconhecimento não são processos onde um guru, um mestre, vai lá e dá uma receita para o discípulo seguir e o discípulo se descobre. Os grandes processos de autoconhecimento entregam ferramentas para esses buscadores
conseguirem entender quem eles são. E aí, através dessa experiência de entendimento e da experiência do que eles vivem com isso, eles aprendem coisas que nenhuma escola no mundo iria ensinar. Fazendo de novo a correlação de quem é turista, de quem vive num país, quem vive num país vai ter que viver a língua do país, vai ter que viver a culinária, vai ter que viver o trabalho, vai ter que viver leis, vai ter que viver uma série de coisas. Essa experiência dessa pessoa não é igual a de um turista. E não adianta essa pessoa explicar para um turista como é diferente a vivência, porque o turista não viveu aquilo. Então a gente não pode falar de autoconhecimento de uma maneira tão rasa, superficial, porque no fundo quem está fazendo isso, ensinando isso, ou fazendo isso de um jeito, está tirando a oportunidade das pessoas de experienciarem o verdadeiro autoconhecimento. Então você está ali num processo, num lugar, tudo lindo, maravilhoso, é música, é dança, é um falando bem do outro, e vai embora para casa e se sente bem, mas passa uns dias, aquela sensação de bem-estar passa, porque ela se esvai, porque ela não é verdadeira, e aí começa a sentir um vazio de novo, uma tristeza de novo, algo que pega profundamente. E aí você fala, onde que está errado a minha vida? Estou trabalhando, eu estou fazendo as coisas, eu estou lá me espiritualizando, eu estou buscando me conhecer, onde está errada a minha vida? E aí está errado justamente aquele processo, é um processo meio massificado. Alguém criou aquilo para um grupo de pessoas e esqueceu de olhar a individualidade. Esqueceu de entender que cada indivíduo tem a sua singularidade, cada indivíduo tem o seu próprio processo de leitura do mundo, de leitura interna, de autoconhecimento. Então, assim, pensar sobre os processos. Se você está assistindo esse vídeo, está aqui na rádio, está aqui no canal, provavelmente você chegou aqui por algum motivo. Provavelmente você está buscando alguma coisa a mais. Provavelmente você está querendo ir além de um mundo meio plastificado, empacotado. Você está querendo saber coisas que talvez a tua curiosidade está te movendo, não só para conhecer mais coisas sobre o mundo, mas também para aprender coisas que que preencham o teu espírito e tua alma. Então, assim como quando você vai contratar uma diarista, uma babá, um funcionário, você olha o currículo, você entrevista, você vê se realmente aquela pessoa é o profissional que você quer, no autoconhecimento faça a mesma coisa. Leve a sério, porque a sua espiritualidade, o seu autoconhecimento é a pedra preciosa mais íntima que você carrega. Mais do que qualquer coisa. Porque é através do autoconhecimento que você vai descobrir com o que você gosta de trabalhar. É através do autoconhecimento que você vai descobrir o que é que você gosta na tua vida sexual, na tua vida amorosa, na tua vida de relação espiritual. É o autoconhecimento que nos coloca no caminho que a gente realmente quer trilhar e que preenche esse coração, que você se sente cheio e que mesmo que você vá numa vivência de fim de semana com música, todo mundo falando bem, ok, mas aí tem aquele outro momento que você vai viver a outra parte também, vai aprofundar em símbolos mais escuros do seu inconsciente. E aí isso tudo vai se equilibrar e você vai falar, oxa, eu tô fazendo um baita processo de autoconhecimento, porque eu tô vendo minhas potencialidades, estou vivendo minhas potencialidades, estou festejando minhas potencialidades, mas eu também estou reconhecendo tudo aquilo que me trava, que me sabota, que me mantém inconsciente das atitudes e ações que eu tomo. Então, cuidado com esse processo. Eu sempre digo que o autoconhecimento, ele é uma ferramenta muito importante de ser trabalhada, que aprofunda muito na tua psique e na tua espiritualidade. E por ser essa ferramenta, ela não pode ser tratada como uma coisa banal, bonitinha, gratiluz. É um processo de mergulho na tua própria alma.
E quando a gente mergulha no rasinho ali do oceano, é tudo bonito, tudo lindo, dá para ver, né? Mas quando a gente mergulha profundamente, a gente vai começar a ver umas criaturas estranhas. Nada do mal, porque tudo faz parte da gente. Mas coisas que precisam ser vistas, que precisam ser descobertas, que precisam ser trazidas à tona para que a gente tenha conhecimento delas, tenha reconhecimento delas. Cuidado, né, com essa busca pela luz, pela luz, pela luz, porque a mariposa, quando busca demais a luz da lua, pode acabar sendo queimada por uma lâmpada. E a mariposa é um animal que transita pela noite, pelo escuro. Todos nós somos animais que transitamos pela luz e pela sombra. Aceitar a nossa sombra é muito importante. Pegando até conceitos da psicologia, como o recalque do Freud, o complexo do Jung, jogar as questões da nossa vida para não serem resolvidas, jogá-las para o inconsciente, é muito ruim. Porque a gente joga esses monstrinhos lá para o fundo do nosso inconsciente e vai alimentando eles de forma inconsciente. E vai entregando um pouquinho de comida para eles, eles vão crescendo no nosso inconsciente. E quando a gente menos espera, eles estão grandes o suficiente, fortes o suficiente para tomar o nosso consciente. E casos desses que são muito complicados, chega ao ponto da pessoa ter um surto, ou da pessoa desenvolver uma outra personalidade, ou da pessoa fazer coisas que ela nem lembra que ela fez. Isso é um caso extremo, mas acontece. Na nossa vida, geralmente, esses aspectos vão moldando certas atitudes nossas de forma tão sutil que a gente não percebe. Então, eu te convido a conhecer esses aspectos, para que você não seja mais regido por eles, e que a tua vida seja por regência da tua vontade verdadeira e não por aspectos que você desconhece. Fica essa provocação. Lembra sempre que a nossa essência está sempre buscando nos aproximar de quem nós somos. Então confia na sua essência. Sombra, luz, no fim, a gente vai estar sempre vivendo ali no pôr do sol, no nascer do sol. São sempre os momentos mais bonitos do dia. Beijo no coração de vocês. A gente se vê num próximo Filosofia para Todos, sexta-feira que vem, aqui na Rádio Vai Mundial e aqui também no YouTube, no Conhecimentos da Humanidade. Beijo!